Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade tremenda que o Senhor nos dá de nos reunir aqui em teu nome, Senhor, para compartilhar o Evangelho, para testemunhar que esse Evangelho tem entrado nas casas, tem entrado nos consultórios, nos ambientes de trabalho, e vidas têm sido transformadas. Ficamos motivados de ver o testemunho de Cristo na nossa geração e oramos por esta grande metrópole de Belo Horizonte, pela região metropolitana de Belo Horizonte, todas as 34 cidades que circundam esta capital, Senhor, e Belo Horizonte, chegou a vez desta metrópole, Senhor, do Evangelho prosperar em cada uma das nossas igrejas e microigrejas, Senhor, e as células crescerem, multiplicarem, Pai, e avançarem para a glória de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, nós recebemos a palavra com fome, com sede de Deus. Dá-nos revelação e entendimento do que está escrito e além do que está escrito no nosso espírito, no nome de Jesus. E perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 1 e versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes quem? A multidão? Todos os discípulos. Discípulos são aqueles que perseveram em oração. Oração é a coisa mais difícil de um crente praticar. Eu conheço crentes que vão aos cultos, eu conheço crentes que leem a Bíblia, eu conheço crentes que falam de Deus, mas dificilmente crentes oram. Por isso é que a Escritura diz que para orar unânime é necessário perseverar. Você participou dos nossos períodos de jejum? Nós usamos o louvor misturado com oração. Para que, pastor, fazer o culto assim? Fica chato, quebra a sequência das músicas. Mas é porque a igreja precisa aprender a orar. Quantos aqui precisam aprender a orar? Eu preciso. Eu preciso aprender a orar cada vez mais em linha com o coração de Deus, em linha com o Evangelho. As nossas orações ainda são muito egocêntricas, centradas em nós. E a nossa prática às vezes segue a mesma linha. Portanto, Atos é uma igreja que nós queremos imitar. Amém, meus irmãos? É uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica. E esses irmãos, eles perseveravam de que maneira em oração? Fala comigo: unânimes. Então, eu quero falar nessa manhã com os irmãos sobre unidade, mas também sobre unanimidade. O que é unidade? Unidade, você leu aí no livro do pastor Aloysio, o exemplo clássico que nós damos das batatas, né? As batatas em um saco, elas estão unidas, mas estão fora da unanimidade. As batatas no saco revelam a unidade, mas as batatas amassadas, descascadas e batidas para formar um purê, então é a unanimidade. Quem está entendendo? Mas ontem, ministrando em Diamantina, me ocorreu um outro exemplo, que é o exemplo que eu vou dar aqui usando essas cadeiras. A unidade é semelhante a essas cadeiras, ou as cadeiras que vocês estão sentados. A unidade é isso aqui, ó. Essas cadeiras estão em unidade, estão unidas, não estão? Umas às outras. A cadeira que você está sentado aí está em unidade com a vizinha, que está, por sua vez, em unidade com a outra, e elas formam um conjunto de cadeiras. A vontade de Deus é superior a essa. A unidade tem um valor, mas a unidade, as empresas lá fora podem conseguir. Basta elas unirem uma cadeira a outra, basta elas unirem um profissional a outro, basta elas colocarem pessoas juntas. Mas nós queremos algo muito além do que a unidade. A Bíblia fala de unanimidade. Você sabe quem pode gerar a unanimidade? Só o Espírito Santo.
Pastor nenhum consegue gerar unanimidade. Líder algum pode gerar isso. Isso é obra exclusiva de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o povo era um. Lá em Gênesis capítulo 11, fala da Torre de Babel. Não vou ler com você, mas você sabe a história. Eles queriam construir uma torre para que ela fosse até os céus e tornasse o nome deles célebre. Mas aquilo envolvia religião. Não era algo apenas da construção civil. Era algo místico. Quando o Senhor olhou para aquilo, Ele liberou uma palavra muito forte. Ele falou: o povo é um. E porque o povo é um, não haverá restrição para tudo quanto intentarem fazer. E olha que eles estavam tentando fazer uma coisa maligna. Ora, vem cá comigo. Se eles estavam fazendo uma coisa maligna, e o Senhor disse que, unidos como eles estavam, no mesmo propósito, mesmo que algo fosse maligno, ruim, eles teriam sucesso, porque isso é um princípio espiritual. Alô, tem alguém comigo? Unidade é um princípio espiritual. Não é possível fazer nada na obra de Deus sem unidade, sem começar daqui, começa daqui, mas não pode parar aqui, porque a unidade, como eu te disse, lá fora eles podem conseguir. Babel conseguiu unidade, mas não diz unanimidade. Unanimidade se diz acerca da igreja, lá em Atos. Nós vamos ler outros textos, e eu queria te convidar a sonhar conosco. Você quer sonhar por uma igreja poderosa em Belo Horizonte, na região metropolitana? Você quer sonhar com testemunhos como nós temos ouvido aqui, de gente pedir para ser batizado, pedir para participar de um encontro, abrir a sua casa e falar: vem fazer uma reunião do evangelho aqui na minha casa. Irmãos, se isso não é testemunho, o que é testemunho? Talvez você está esperando milagres daqueles extraordinários, do tipo um anjo aparecer, uma perna crescer. Aleluia, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa: o maior milagre é o novo nascimento. Alguém pode ser curado de uma lepra e não voltar para entregar a sua vida a Jesus. Você lembra dos 10 leprosos? Alguém pode ser curado de um câncer e continuar ímpio. Mas alguém que experimentou o milagre do novo nascimento nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. Então eu queria convidar você a sonhar conosco isso. Semana passada nós falamos da vida da igreja. Eu queria convidar você a sonhar com a vida da igreja. A vida da igreja não é apenas a reunião de domingo, é uma parte da vida da igreja. É claro que alguém que diz que vive a vida da igreja, mas nunca está presente numa reunião de celebração, ele não sabe ainda o que é a vida da igreja. Alguém que diz que está congregando em igreja tal e etc, na videira, por exemplo, mas nunca aparece numa reunião da família, ele ainda não sabe o que é fazer parte da família. Os irmãos estão me entendendo? Assim também as nossas células. Por que somos uma igreja em células? Será que somos uma igreja em células por modismo? Vai fazer 20 anos que nós somos uma igreja em célula. Vai fazer 30 anos que o pastor Aloysio e o pastor Marcelo trabalham com células. Nós não reunimos as células porque é uma estratégia interessante. Não, nós reunimos em células porque é a melhor maneira de viver a vida da igreja. É a melhor maneira de discipularmos uns aos outros, de vivermos o evangelho ali juntos. Você não precisa ficar sozinho. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Fala para ele: você não precisa ficar sozinho. Nós somos uma igreja, nós estamos juntos num propósito. Então eu quero desafiar você. Ei, olha aqui para mim. Quero desafiar você a viver a vida da igreja. O que é viver a vida da igreja? É preocupar-se com o seu irmão, com aquele que está afastado. É ter o encargo. Olha para você ver, nós estamos orando por aquele que está afastado. Ele nem sabe, mas ele está sendo ministrado de oração. Nós estamos orando por aquele que deixou de congregar. Eu quero dizer para você que funciona. Essa semana, estou vendo ali a Inocência, ela deu vários testemunhos aí no nosso grupo. Mas lá na minha célula, essa semana, eu fiz uma ligação. Aliás, nem liguei, mandei um WhatsApp.
Falei com ele: irmão, faz tempo que eu não te vejo, você trabalha aqui na região, ele trabalha nessa região aqui da Zona Sul. E eu falei: eu estou com a célula agora perto do seu trabalho, vem para a célula. Irmãos, só isso. Estava lá na célula, ele, a namorada, ainda levou mais um visitante. Cristo vai colocar no seu coração pessoas para você conectar. Isso é ser ministro, isso é viver a vida da igreja. Ontem eu estava com um irmão lá na reunião da Vinha Leste, lá em Diamantina, e falando para ele, né, da vida da igreja. E falei: olha, irmão, olha aqui a quantidade de irmãos que nós estamos chamando, contactando para vir para a vida da igreja. Nós podemos fazer isso simplesmente. Você não precisa uma grande coisa para fazer isso. Uma ligação, uma visita pode mudar a vida daquela família. Quantos querem viver isso? Então diga comigo assim: Senhor Jesus, nós queremos crescer e multiplicar. Nós queremos pregar o evangelho nas casas, em nome de Jesus. Nós queremos viver essa vida da igreja. Voltando aqui à minha ilustração, nós podemos ser muitos, como são muitas as cadeiras aqui, elas podem estar todas alinhadinhas, ou seja, unidas. Imagine se você chegasse a uma reunião como essa, que é um culto, e você encontrasse cadeiras espalhadas por todo o auditório. Aí você acharia estranho. Quantos achariam estranho? Você entra pela porta, aí você não vê um grupamento de cadeiras como esse aqui. Você vê uma cadeira lá, a outra ali. Aí alguém pode olhar e falar: não, mas as cadeiras estão unidas, elas estão no mesmo prédio. É fato, elas estão no mesmo prédio, mas elas estão unidas? Alguém que olha lá de fora pode olhar e aparentemente perceber uma unidade, mas ele está olhando só o prédio, só a fachada. Quando ele entra mais profundo na vida da igreja, ele percebe que um irmão tem uma fala, outro irmão tem outra fala, um tem um pensamento, outro tem um outro pensamento. Isso não é unidade. A unidade é quando nós estamos unidos no mesmo propósito. As duas cadeiras estão ligadas uma à outra para um propósito. Qual é o propósito dessa cadeira? É esse aqui, ó, é que alguém possa assentar-se nela. Qual é o propósito dessa cadeira? O mesmo. Mas e se essa cadeira estiver assim? Ela está fora do propósito. Ah, mas ela está unida? Aparentemente sim. Mas a união é no quê? Ó, a união é no propósito. Propósito de cadeira não é ficar assim. Propósito da cadeira é que alguém possa ocupar essa cadeira. Quantos irmãos estão me entendendo? Então, essa cadeira, ela é cadeira, ela está junta com a outra, mas ela não está no propósito. Então, portanto, ela não está na unidade. Os irmãos estão me entendendo? Ela só ficará na unidade se ela estiver no propósito. Então, pega comigo isso aqui. Fala comigo: a unidade é no propósito. A unidade não é em uma pessoa, a unidade é em Cristo. E se estamos em Cristo, estamos no propósito. E uma vez que estamos em Cristo e no propósito, então nós estamos assim, ó, um ligado ao outro. Agora, você crê que tem algo superior a isso? Tem, porque a Escritura diz que tem. Fala comigo: unanimidade. Então nós podemos ser muitos, mas quando somos um, verdadeiramente o céu se manifesta na terra. As pessoas, os ímpios, olham e entram e percebem uma igreja que expressa o amor, que anda na tolerância. Oh, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Marcelo e pastor Aloysio. Semana passada eu estive com o pastor Marcelo, ele esteve lá em casa, nós estávamos compartilhando e falamos acerca de um fato de um determinado irmão, e esse irmão prejudicou muito o pastor Marcelo. E aí eu esperava dele que ele falasse algo do tipo: esse irmão não está na unidade, Ele falou assim: tem paciência com o irmão. Aí eu falei: esse irmão chamado Marcelo Almeida verdadeiramente está na unidade com Cristo, porque quem está na unidade com Cristo é tolerante com o irmão, é tolerante com os erros dos irmãos,
Ele ama a vida da igreja, e ele é um povo livre, que celebra a Deus. Não é um povo que fica debaixo do jugo, da escravidão da lei. Quando alguém anda, vem cá, preste atenção, quando alguém está em Cristo e vive debaixo da graça, ele não fica criticando os que vivem na lei, ele tem compaixão deles. Ele não fica assim, esse crente aí é da lei, tadinho, fulano é da lei. Não, ele tem compaixão, ele ministra graça, ele transmite graça. Alguém aqui quer transmitir graça em nome de Jesus? Seja então abençoador, seja tolerante, ande 1 milha, ande 2 milhas, ande 3 milhas. Por isso, deixe a porta aberta, porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai amadurecer e ela volta para o Senhor, ela volta para casa. Jesus Cristo disse que eu sou a porta, quem entra por mim achará pastagem, mas entrará e sairá e achará pastagem. Deixe a porta aberta, porque se aquele irmão, aquela irmã genuinamente é uma ovelha, ela voltará, porque você tem pastagem da parte de Deus. Nós desejamos então uma unidade no propósito apenas? Não, existe algo superior. Há pessoas que pensam que para se destacarem tem que ser do contra, eles vivem criticando tudo. Amado, essa aqui é a sua casa. Se é a sua casa, você foi chamada para edificá-la, não para destruí-la. E você não edifica criticando, você edifica orando. Você não edifica, trazendo peso e condenação sobre o irmão tal, sobre a estrutura A ou B. Você edifica trazendo vida, liberando graça, liberando palavras de vida eterna. Nós estamos na verdadeira unidade, mas esses dias de jejum nós vamos avançar para a unanimidade. Pega a sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 4 e no versículo 24. Livro de Atos, capítulo 4 e versículo 24. Ouvindo isso, o que está escrito aí? Alguém está comigo? Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Eles levantaram a voz unânimes, não havia voz contrária. Conta-se uma história, e é real. Pastor Abe Uber, um amigo nosso, ele conta que o pai dele, missionário Melvin, aqui em Belo Horizonte, eles começaram a obra, nunca falava mal de absolutamente ninguém. Ninguém da congregação, ninguém da cidade, do estado, governante. Aí os filhos ajuntaram e falaram: vamos pegar o papai. O que é? Vamos falar para ele acerca do diabo. E vamos falar, e ele com certeza vai falar alguma coisa negativa do diabo. E aí eles chegaram, reuniram à mesa e no almoço falaram: papai, o que o senhor acha do diabo? Aí todo mundo esperando, vai falar alguma coisa ruim, que é o diabo. Aí ele parou, pensou, sujeitinho perseverante, já sabe que vai perder, mas não desiste. Não conseguiram arrancar do homem nenhuma voz contrária para o diabo. Que tenhamos esse coração uns para com os outros, que tenhamos esse coração para com o fraco. O que a Escritura diz? Que você deve ser tolerante com os débeis na fé, aqueles que ficam vacilando na fé, ora estão bem, ora estão mal. Calma, tenha paciência, ore com ele, insista. Todo mover de Deus vai passar pela unanimidade. Vou te mostrar o que é unanimidade agora. Lembra da ilustração das cadeiras? As cadeiras aqui agora estão unidas. Se essa cadeira estiver assim, como eu coloquei anteriormente, ela está fora do propósito, fora do propósito. Mas está em unidade, pastor, está juntinha, elas estão ligadas. O irmão aqui está na unidade, esse aqui está contrário, está coração fechado, olha aí, está até com a concha fechada, virou de cabeça, mas ele está na célula. O que fazer com ele? Vem cá, deixa eu te dar uma palavra de Deus, põe isso dentro do seu coração. Lembra de Davi? Davi era o desprezado, Davi era o rejeitado dos seus irmãos. Quando o pastor, o profeta de Israel foi visitar a sua casa, o profeta Samuel, nem chamado ele foi.
ele estava apacentando as ovelhas. Então Davi foi chamado para levar para os seus irmãos mantimento. Ele foi levar mantimento para os irmãos e foi levar um agrado para o general. O que ele foi levar para o general? 10 queijos. Por isso que Davi era de Minas Gerais. Aleluia. 10 queijos. Está na Bíblia lá. Tem base bíblica para falar isso. 10 queijos, Jessé. Levou. Fecha a parede, você gostou, né? Aleluia. Não vamos falar de queijo agora, não, jejum. Então, estava fechado. E aí Davi foi levar. Fala comigo, uma pequena obediência. Não, mais forte, uma pequena obediência pode trazer uma grande glória. Ei, adolescentes aí do final, ó, a turma aí adolescente. Davi tinha mais ou menos 17 anos. O pai falou: Davi, vai levar um queijo para os seus irmãos. Ele não resmungou, ele não bateu a porta do quarto, ele não falou: pai, estou no zap aqui, no Instagram, daqui a pouco eu vou, depois que eu terminar a série. Não, ei, jovens, sabe o que ele fez lá, pastor Juliano Luiz? Prontamente ele obedeceu o pai. 17 anos, adolescente. Fala comigo, uma pequena obediência, uma grande glória. Quando Davi obedeceu ao seu pai Jessé para levar a tal marmita para os seus irmãos, por que ele não falou, né? Ah, pai, esses caras aí são do exército, por que eles levaram marmita? Agora eu tenho que levar marmita. A Bíblia diz que ele deixou o seu trabalho com guarda, ele deixou lá as suas ovelhas com guarda. Olha a responsabilidade de um jovem, de um adolescente, 17 anos. Ele deixou lá, não foi de qualquer maneira, ele planejou. Ele falou: vou obedecer o meu pai prontamente. Foi levar a marmita para os seus irmãos e foi levar o presente. O que? Jessé era mineiro, ele vai na casa dos outros e leva um agrado, aleluia. Não chega, como diz meu pai, com a mão banana, não, abanando. Então, fecha parênteses, aqui do ensino mineiro. Ele então foi levar. Quando ele chegou, o dualista filisteu, chamado Golias, de Gate, aparecia uma vez por dia. Olha aqui o mistério, uma vez por dia, no espaço de 40 dias. Olha o que Deus faz. Davi chegou no último dia, e quando Davi chegou, ele chegou na hora exata que Golias apareceu. Eu pergunto para você, quem que fez essa agenda? Quem que fez essa agenda? Foi o Senhor. Por que ele fez essa agenda? Isso que você precisa copiar agora. Fala comigo, uma pequena obediência, uma grande glória. Quando Davi chegou, o Golias apareceu, e ele ouviu o que Golias falou. E aí ele inteligentemente perguntou: ei, escuta aqui, o que vão fazer com quem vencer esse gigante? Aí falaram para ele: vão isentar de impostos eternamente a casa do seu pai, vai entrar para a família real, que só pode entrar por nascimento, né? E vai casar com a filha do rei. Davi falou: estou dentro. Ele nem orou. Você acha que ele foi espiritual, né? Ele falou: eu vou orar. Ele falou: o quê? Uma oportunidade dessa nunca mais vou ter na vida. Sou pobre, meu pai é pobre, eu nunca vou ter uma oportunidade dessa. Estou dentro. Ele perguntou 3 vezes. Ele perguntou que ele irritou o irmão dele. E é isso que eu quero falar para você aqui agora. Presta atenção, copia isso. Eliabe, ouvindo isso, vendo a fé de Davi, um garoto de 17 anos, falou para ele: você é arrogante, hein? Mas você é presunçoso. Rapaz, você é orgulhoso. Você está querendo aparecer, Davi? Você está agora um tal de líder de célula? Você agora é um tal de obreiro? Você é um tal agora disso? Você quer aparecer, rapaz? Copia isso que eu vou falar agora, põe dentro do seu coração. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Eliabe era o cara da casa de Jessé. Era o homem que estava lá no exército e que ouviu durante 40 dias, esse era o 40º, as afrontas de Golias, mas não fez nada. Quem matou o gigante não foi um soldado, quem matou o gigante foi um pastor. Eu vou repetir para você, pastor, porque são vocês que matam os gigantes.
Quem matou um gigante não foi um soldado armado até os dentes, com todas as armas preparadas, bem treinado, bem capacitado. Quem matou o gigante foi o rapazinho lá do curral das ovelhas, que decidiu obedecer. Fala comigo, uma pequena obediência, uma grande glória. Nunca mais Davi voltou para a casa do seu pai. Nunca mais Davi foi pobre. Nunca mais Davi saiu da realeza, porque aquele dia ele resolveu obedecer o seu pai. Vou pregar isso para os adolescentes, amém? Adolescente radical livre é isso, obedece os pais prontamente, porque uma pequena obediência pode trazer uma grande glória. Nunca mais ele voltou para a casa de Jessé, porque Deus era com ele. E sabe, tem mais uma coisa, copie essa segunda coisa, escreve no seu coração: Eliabe era irmão de Davi. Nesses dias vão aparecer irmãos seus, irmãos da igreja, talvez irmãos até da sua própria casa, que vão dizer para você: você é arrogante, hein, Luciano? Você não é nem obreiro, o que você está fazendo liderando a igreja? Esse negócio está errado, não concordo, e tarará. Sabe o que você faz? Faz igual Davi, vira as costas e vai matar o seu gigante. Sabe o que você faz? Faz igual Davi. O que Davi respondeu para Eliabe, Antônio Sérgio? Nada. Sabe por quê? Não tem nada para responder para aqueles que te criticam. Não tem nada do que se defender. A sua justiça é o Senhor. A sua justiça é o Senhor. O que Davi fez? Davi foi matar o gigante e deixou lá o Eliabe, lá na paisagem. Fica aí, freguês. Tem 40 dias que você está aí, você não fez nada. Chegou agora a minha vez. Deus me trouxe na hora certa e no lugar certo, e eu vou matar esse gigante. Quem está comigo nisso aqui? Então, não perde tempo com aqueles que estão criticando você. Vai para o propósito, vai na direção de matar o seu gigante. Pastor, e o que eu faço com eles? Ame-os. Não tem outra alternativa para você. Você não pode odiá-los, você não pode desprezá-los. Ame-os. Você fala: então, a paz do Senhor, irmão, eu estou indo ali matar o gigante. Amém. Porque Deus quer nos dar unanimidade. Diga: a vontade de Deus para a sua igreja é mais do que unidade, é unanimidade. E aí eu vou terminar fazendo o exemplo da unanimidade. Olha só, essa cadeira, ela estava unida a esta outra cadeira. Então, ambas estão agora unidas. Mas como eu posso usar as duas simultaneamente? É possível usá-las? Quem sabe eu posso desse jeito sentar o quê? Aqui no meio? Vai ficar desconfortável, aguenta aí uns 30 segundos. Então, mas elas estão unidas, não estão? Olha que gracinha, mesmo modelo, são crentes, tem a mesma roupa, fala igual, videiriana, tudo direitinho, vem no culto, senta direitinho, olha que gracinha. Aí, agora eu quero usá-las, mas será, eu vou sentar assim, e agora eu posso usar as duas desse jeito? Faz sentido, coisa horrorosa. Mas pastor, elas estão na unidade. Diga comigo: a vontade de Deus é unanimidade. Como que eu posso usar essas duas cadeiras? Se elas estiverem assim na unanimidade. Se elas estiverem assim, eu posso usá-las simultaneamente, porque elas estão mais do que unidas, elas estão submetendo uma à outra. Ah, mas eu não concordo que essa aqui está empilhada em cima. Não, então vamos fazer diferente. Eu me submeto e agora você vira o líder e eu vou ser liderado por você. Aleluia. E aí Deus pode usar as cadeiras. Eu pergunto para você: eu estou sentado em qual das cadeiras? É mesmo? Tem certeza? Sim, estou sentado nas duas cadeiras, porque uma eu estou sentado diretamente nela, mas quem está suportando o peso é a de baixo. Assim é a vida da igreja. Quem entendeu a ilustração? É a única maneira de Deus usar a todos simultaneamente. A unanimidade é a vontade de Deus para nós.
Quem deseja isso, fica de pé onde você está, porque nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos pedir isso para o Senhor. É só o Senhor que pode fazer esta unanimidade. Não é obra humana, não é obra de um pastor, é obra exclusiva de Deus. E eu queria que agora você falasse com quem pode fazer isso. Fale isso com o Senhor. Fala: Senhor, eu coloco o meu próprio coração diante do Senhor. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor traga para a minha vida, para a vida da igreja, esta unanimidade. A unidade só não é suficiente para gerar o mover de Deus. O que é necessário é que possamos submeter uns aos outros em amor. Pastor, mas e agora? Quem vai ficar por cima? Quem vai ficar por baixo? Cristo quer usar a todos. Eu queria chamar aqui a equipe de louvor e eu queria que você lembrasse: será que agora eu estou em cima? Será que agora eu fico embaixo? O Senhor vai usar a todos nós em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, como igreja, nós clamamos ao Senhor pela unanimidade. Senhor Jesus, nós cremos que nós já temos a unidade de Cristo, mas queremos avançar. Um só pensar, um só falar, um só parecer e um só coração, em nome de Jesus. Sabe o que nós vamos fazer para finalizar? Você agora vai ser usado por Deus em profecia, e você vai orar com uma pessoa que você não conhece absolutamente nada da vida dele ou dela. Cristo vai curar pessoas aqui. Cristo vai liberar palavras para fortalecer a fé dos irmãos. Eu queria que agora, demonstrando esta unanimidade, você, enquanto os nossos irmãos aqui ministram, você saísse do seu lugar e procurasse alguém para falar com essa pessoa da parte de Deus. Faça isso agora. Pode anda por esse salão. Nós estamos na liberdade de Cristo. Vamos fazer isso agora. Vamos ministrar na vida uns dos outros. Vamos lá, ninguém sozinho. Vamos ministrar uns dos outros. Se você não encontrou alguém, procure um irmão mesmo que você conhece. Deixa Deus te usar. Profetiza. Te abençoe, irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E somos corpo. Somos corpos. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Oh, igreja maravilhosa de Cristo. Oh, rabadagassore balabadabás. Precioso és para mim, querido. Ministra na vida do seu irmão. Libera esta palavra. Isso. Libera sobre a vida do seu irmão a palavra de Deus. Oh, Cristo precioso, usa. Cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. Deste novo coração, Eu declaro a paz de Cristo.
Eu te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Oh, preciosa. Preciosa é a nossa comunhão. E somos corpo. Somos corpos, E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Deus és para mim. Oh, há uma unção aqui de unanimidade da parte de Deus, aleluia. Oh, há uma unidade fluindo no nosso meio. O Espírito de Deus está construindo isso. Espírito de Deus, construa esta unanimidade no meio do teu povo, no meio da tua liderança, no meio das igrejas da região metropolitana. Aleluia! Fluindo, continua fluindo, continua fluindo, Cristo. Oh, liberdade há nesse lugar. Liberdade está nesse lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Flua unidade e bondade nesse lugar. Misericórdia E graça fluindo sobre nós, fluindo sobre a vinha de Minas Gerais, fluindo sobre as igrejas da vinha. Oh, nós somos livres, Senhor. Espírito de Deus, só o Espírito de Deus pode fazer isso. Só o Espírito de Deus é capaz de gerar esta unidade e esta bondade. Uma grande obediência, uma pequena obediência, uma grande glória. Cristo vai nos conduzir nesse caminho. está nesse lugar. Com misericórdia e graça Fluindo, sobre nós. somos livres, Senhor. Espírito de Deus, obrigado pela tua presença gloriosa nessa reunião. Favoreça esses pastores, favoreça esses obreiros, favoreça essas igrejas, Senhor. Oh, que a igreja na cidade se fortaleça, que tenhamos todos um só coração, uma só disposição mental e um só parecer, para a glória de Jesus. Queridos irmãos, graça e paz sejam multiplicadas sobre você nesse dia de domingo glorioso. Que o Senhor te conduza poderosamente no restante desse dia e que você tenha mais fome do Senhor do que de qualquer outra coisa. Seu jejum seja abençoado e o Senhor responda todos os alvos que você tem que colocar diante dele, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia.